Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $27.100. Bitcoin que tem queda no dia com notícia relacionada a Binance e reguladores e chega a testar abaixo dos 26.500. A gente teve uma recuperação e está acima dos 27 agora. A grande dúvida é, a gente vai ter força para romper essa consolidação para baixo ou para cima? Vamos discutir no vídeo e tentar estimar essas probabilidades. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de avisar vocês que nas segundas-feiras eu vou gravar um pouco mais cedo do que normalmente, às 8 horas, porque eu tenho live de membros às 8, tá bom? Eu tenho que gravar um pouco mais cedo e depois eu me preparo para a live. Inclusive, fiquem atentos que em breve a gente vai ter o lançamento do membros para todos, tá? Atualmente está bem restrito. Mas vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin, né? A notícia que impactou hoje, o Price Action. A notícia que a gente teve, que foi na hora do dump, foi que mais um regulador processou a Binance e o CZ por oferta irregular de derivativos, né? Eu acho que é a 10ª vez que a gente tem uma notícia em relação a isso. Sinceramente, não acho que isso impacta o preço de maneira direta. Eu até coloquei aqui no Notícias e Economia, que está disponível para todo mundo no servidor, tá bom? Então, Notícias e Economia, que você pode ver tudo que impacta de notícia e economia o nosso dia a dia, tá? Então, se você está dentro do servidor, é liberado aqui para você. Eu acho que é importante a gente entender que isso aí, para mim, cara, não tem grande impacto no preço. Então, a gente até pode ser tomado um susto, mas a gente não pode esquecer que a gente subiu demais, né? Então, não pode ser nada de outro mundo o preço dar uma corrigida, ou nem isso, né? Ou ele simplesmente consolidar na zona que a gente vem falando já com vocês há muito tempo. Então eu não gosto muito de olhar, tudo tem que ter uma explicação, né, por uma notícia. Não, eu acho que o Price Action diz muito mais do que qualquer notícia, tá bom? E apesar da gente ter que passar essas notícias que são relevantes para vocês, eu acho que se a gente sempre olhar para elas, a gente vai querer dar desculpa e não interpretar o preço, sabe? Então o preço tá aí. A gente teve a notícia, ao meu ver, não é uma notícia que impacta de maneira tão significativa. Vamos ver se o Bitcoin vai ter preço, vai ter força para se manter nesse preço da consolidação ou não, tá? Detalhe, a gente foi fazer justamente aquela armadilha que a gente discutiu a possibilidade hoje mais cedo, abaixo dos $26.500 e desse fundo lá depois do pronunciamento do Powell. Se o preço voltar aqui e começar a fechar abaixo desse fundo que a gente deixou um pouquinho além dos 26.500, caras, é um péssimo sinal, é um sinal de rompimento dessa consolidação. E aí, naturalmente, a próxima zona que estaríamos de olho é a região dos $25.000, zona de suporte no semanal, zona de antigos topos e tal, então vai ser um baita suporte ali. É a zona onde eu estou de olho para comprar Bitcoin sim, tá? Tanto pensando em trade, quanto pensando em rebalancear as vendas que a gente fez nas últimas semanas com o Bitcoin aí acima dos $28.000, né? E quando eu falo assim, galera, não é que a gente vendeu tudo só acima dos 28. A gente vendeu acima dos 27 também, a gente vendeu acima dos 26 também. A gente faz um rebalanceamento, né? Mas eu acho que o Bitcoin deu sopa aqui por muito tempo para a gente fazer boas vendas e colocar bastante dinheiro no bolso, tá bom? Tendo isso em vista, cuidado com o suporte desse fundo. Começou a fechar muito abaixo dos 26.500, caras, mau sinal dos 25 estão chegando, ok? Falando um pouco sobre o sentimento, continua bem semelhante ao vídeo de mais cedo, né? A gente estava piorando um pouquinho com o long short ratio subindo e a gente realmente teve uma alta, tá? A gente saiu ali do 1, tá em 1.10. Tem mais pessoas em long agora do que em short. Mas, sinceramente, eu acho que isso está sendo contrabalanceado com a divergência bullish no CVD que a gente falou com vocês. Lembra que a gente falou no vídeo mais cedo? Que beleza, é uma divergência bullish. Não quer dizer que a gente vai subir a partir daqui. Mas quer sim dizer que a maior probabilidade é que a gente está fazendo uma correção para a continuação da alta, tá bom? Quanto mais a gente cair agora, quanto mais pessoas se desesperarem e venderem, para mim, melhor, galera. Por quê? Porque vocês precisam entender que o mercado ele é feito de tendência e correção justamente porque as instituições, elas não simplesmente compram e seguram. Não, cara. Elas querem ter o máximo de eficiência possível. Então, elas querem tentar formar topos para depois formar fundos e elas comprarem mais barato, tá bom? Quando eu falo de instituições, cara, eu tô falando de pessoas, instituições que trabalham no mercado.
que trabalham ativamente comprando e vendendo. Eu não estou falando da MicroStrategy, tá bom? Eu estou falando de pessoas que deixam ordens de compra além dos fundinhos que a gente estava analisando, por exemplo, né? A armadilha que a gente discutiu hoje, várias instituições compraram abaixo desse fundo. Por quê? Porque era um stop óbvio. Era uma zona onde pessoas iam dar pânico, obviamente iam vender. Eu estou falando dessas instituições que trabalham no trade e contra as sardinhas, beleza? Entenda assim quando eu falar de instituição. Então, tendo isso em vista, quanto mais venderem aqui e a gente continuar com essas divergências, mais é uma prova para mim de que provavelmente essas instituições estão acumulando e a gente deve ter outra pernada de alta, tá? Para você ter uma noção, a gente já está aqui com uma divergência que o preço está o nosso delta aqui de compra e venda no mercado já está no mesmo preço que ele estava lá quando o preço estava no dia 12 de março. O 12 de março era o quê? Era ali tentando sair dos 20 mil dólares. Quando a gente começou a subir ali, quando o CZ tweetou, lembra? Então, quando a gente começou a subir no domingo ali, 20, 21 mil dólares, é onde estava o nosso delta. Então, o que isso mostra, galera? Mostra que o preço agora está em 27 mil e o delta de venda está igual a quando ele estava próximo dos 20. Isso mostra que tem muita gente vendendo a mercado, muita gente desesperando. Olha essas vendas a mercado aqui. São vendas muito grandes, próximas a 1 bilhão de delta, ou seja, de diferença de venda a mais do que de compra. Cara, por causa de uma noticiazinha assim da Binance, cara, eu acho que claramente isso aqui me mostra uma oportunidade. Não só de, quando a gente estava lá nos 26.600, a gente abriu longs, eu abri mais um long em uma altcoin, mas também da gente entender que provavelmente a gente está numa correção. Ainda não estou rebalanceando meus bitcoins no longo prazo, simplesmente porque olhando o Fibonacci eu ainda não tenho uma relação risco-retorno clara. Para mim essa relação risco-retorno é mais próxima dos 25 mil dólares, posso até relembrar vocês aqui isso. O Fibonacci para a gente, ele justamente mostra a relação risco-retorno, né? E como a gente subiu demais nas últimas semanas e ainda não corrigiu direito, caras, não faz sentido eu entrar antes da gente chegar pelo menos ali, nos 25 e pouquinho e tal, onde seria a nossa região aqui de 0,382. Chegou ali, cara, para mim já começa a fazer sentido comprar Bitcoin pensando no longo prazo, rebalancear as vendas que a gente fez nas últimas 2 semanas aí, ok? Detalhe, falando do curto prazo aqui. No curto prazo, caras, eu acho que é importante o Bitcoin recuperar os 27.300, tá? A gente até tentou recuperar e parou ali no curto prazo, então eu acho que é uma zona importante. Passou ali, a gente vai olhar para zonas de resistência um pouco mais acima. Então, colocando no 1 hora, então a gente já sabe que a zona de suporte é o fundo. Perdeu o fundo, péssimo sinal, olho para os 25K. Porém, nesse momento aqui, a gente vai ter algumas zonas de resistência significativas acima, né? Eu vou pegar os últimos dias aqui para a gente entender melhor essas zonas, tá? Primeira zona que eu vou destacar, 27.300, tá? É onde a gente começa a ter alguns fundos que a gente deixou aí no final de semana, fundos importantes. Ou seja, passou daqui é um primeiro bom sinal, ok? Mas pode ser um sinal que a gente está... Pode ser uma zona onde a gente vai olhar para shortar mais altcoins, né? A gente ainda está com 4 shorts. Realizamos alguns lucros sim nessa queda, eu acho que a gente teve alguns gatilhos. Então, realizamos lucro em uma dessas altcoins. Mas eu olho para shortar mais, tá? Porque tem muitas altcoins muito feias no momento. Então, se a gente passar desses 27.300 e tal, talvez eu abra um short em mais uma altcoin. No Bitcoin nem pensar, para mim o Bitcoin é uma das melhores criptomoedas, se não for a melhor, não, a melhor não vai ser, mas uma das melhores aí para se estar exposto olhando o nosso trade system, ok? Eu falo que a melhor não vai ser porque tem centenas, né? Então tem uma ou outra que estão muito bonitas. Inclusive, vocês querem que aqui nos vídeos a gente faça análise de uma ou outra altcoin, uma altcoin que a gente está vendo algo bonito, algo feio? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Ou então algum trade que a gente fez dentro do escritório, deixe suas sugestões aí. Mas beleza, então basicamente para mim vai ser essa zona aqui dos 27.300 até os 28, tá? Rompeu os 28 eu já começo a ficar bem otimista. Rompeu os 28.300, confirmação, né? A gente falou sobre esses 28.300 hoje. Rompeu e ontem, rompendo ali, cara, olho para cima, olho pros 29, rompimentos 29. Difícil ter um topo triplo ali e pra gente ir para os 30k, tá bom? Em especial se o sentimento voltar a melhorar com a subida, igual ele fez nas últimas vezes que a gente teve essas correções e voltou a subir. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. E se você é um associado ou um membro já, né, os últimos alunos dos projetos
já viraram membros, tem uma coisa muito interessante para vocês, tá? Hoje eu lancei dentro do servidor 13 novas aulas falando sobre as minhas teses de investimento, tá? Então é só você abrir o servidor, vir aqui nessa região de teses de investimento e você vai ter 13 vídeos eu explicando cada uma das minhas teses de investimento. Então, em exposição cripto, a gente vai falar sobre Bitcoin, altcoins, Ethereum. Na exposição global, a gente fala dos ETFs que a gente tem em todo o mundo. Na exposição no Brasil, a gente fala até de fundos imobiliários. Em ativos alternativos, a gente fala dos nossos investimentos em ouro, urânio. Então, você já vai ter acesso a isso aqui, tá bom? Posteriormente, todo mundo que for membro vai ter acesso. Então, fiquem atentos aí que a gente deve ter o lançamento. Que o lançamento tá chegando, beleza? Então é isso. Um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Até lá.